9 segredos visuais para a sua casa, sempre organizada e limpa sem esforço. Já aconteceu com você de limpar, arrumar, colocar tudo no lugar, e em poucas horas parece que tudo voltou ao caos? Você sente que vive em uma batalha constante contra a bagunça, mas a desordem nunca desaparece? Se você é dona de casa, sabe o quão cansativo pode ser manter tudo organizado, deixar tudo limpo, mas ainda assim sentir que nunca é suficiente. E o pior de tudo é aquela sensação de que, por mais que você se esforce, sua casa nunca parece do jeito que você gostaria. Mas e se eu te dissesse que o problema não é o seu esforço? Não é que você não esteja trabalhando o suficiente, não é que você não esteja limpando como deveria. O problema está em como a sua casa parece. Em como percebemos o espaço com os nossos olhos. Porque nem sempre é uma questão de ter tudo no lugar, e sim de fazer com que, visualmente, tudo pareça estar em ordem mesmo quando não está. Neste vídeo, eu vou te revelar 9 segredos visuais que podem transformar a sua casa e fazer com que ela pareça limpa, organizada e acolhedora sempre, sem que você precise passar o dia todo atrás da bagunça. São truques de percepção, pequenas mudanças na forma como o espaço é apresentado, que enganam o olhar e fazem a sua casa parecer impecável, mesmo quando não recebeu uma faxina pesada. O melhor de tudo é que não se trata de trabalhar mais duro, mas de saber como aproveitar o que você já tem. Esses segredos não exigem que você passe mais tempo limpando, e sim que te ajudem a fazer com que a sua casa trabalhe a seu favor, criando a ilusão de um espaço limpo, organizado e harmonioso, mesmo sem estar constantemente atrás disso. Então, se você está pronta para transformar a forma como a sua casa se apresenta e tornar a sua vida mais fácil, fique até o final porque esses segredos realmente vão mudar tudo. Primeiro segredo: mantenha as superfícies vazias. Imagine entrar em uma cozinha onde a bancada está cheia de utensílios, potes, enfeites e pequenos eletrodomésticos. Mesmo que tudo esteja limpo, sem poeira ou gordura, o ambiente parece saturado, bagunçado e pesado. Por quê? Porque o olho humano interpreta a bagunça não pela sujeira, mas pela quantidade de objetos à vista. E isso se traduz mentalmente em desordem. Superfícies vazias são um truque visual poderosíssimo porque enganam o cérebro. Dizem a ele: aqui há ordem, aqui há controle. Mesmo que o chão não tenha sido recém-pano mopado ou haja roupa suja em um quarto fechado, ver uma mesa desocupada, uma bancada livre, um móvel sem nada em cima transmite paz imediata. Quando você vê espaços livres, sua mente respira. É como tirar peso visual. Por isso que em revistas de decoração ou em casas modelo quase nunca se vê coisas largadas por aí. Tudo está desocupado. E não porque não haja coisas, mas porque estão guardadas, ocultas ou posicionadas de forma que não interrompam essa limpeza visual. Cada superfície da sua casa deveria ter um propósito claro e um número mínimo de objetos em cima. Se você tem uma mesa de centro, decida o que vai ficar nela. Um vaso de flores? Um livro bonito? Está ótimo. Mas se houver controles remotos, papéis, carregadores e enfeites variados, o olho não sabe para onde olhar e classifica o espaço como bagunçado. O mesmo vale para a cozinha. Você não precisa ter a torradeira, o liquidificador, o micro-ondas e o porta-colheres todos na bancada. Só o que você usa diariamente. O restante, guarde. Assim, mesmo que você não tenha feito uma faxina profunda, a sua cozinha vai parecer organizada e limpa só com esse detalhe. Até no banheiro, que costuma ser um dos espaços que mais rapidamente se desorganiza visualmente. Se sobre a pia você tem perfumes, cremes, sabonetes, cosméticos, pente, pasta de dente, fica caótico. Se você deixar apenas um dispenser de sabonete e talvez uma vela ou uma plantinha pequena, o efeito muda imediatamente. O truque está em deixar áreas vazias para que o olhar descanse. Cada espaço saturado grita para sua mente: há coisas para recolher, há coisas fora do lugar, mesmo que não seja verdade. Então, antes de começar a limpar ou reorganizar tudo, experimente essa pequena mudança. Libere as superfícies. Guarde o que puder. Deixe espaços livres. E você verá como, sem passar uma vassoura, a sua casa já começa a parecer mais organizada e limpa. A ordem nem sempre é uma questão de limpeza, mas de percepção. E as superfícies vazias são o primeiro grande truque para dominar essa percepção. Experimente hoje mesmo. Deixe livre uma mesa, uma comoda, uma prateleira. Veja como muda a sensação do ambiente e como até você se sente mais tranquila ao olhar para ela. Essa é a verdadeira mágica da ordem visual. Segundo,
Use cores claras. Existe algo que poucas pessoas percebem conscientemente, mas que todos sentimos. As cores de um ambiente não apenas decoram, mas ditam como percebemos aquele espaço. E aqui entra em cena um dos segredos visuais mais poderosos para fazer com que a sua casa pareça mais limpa e organizada sem precisar estar limpando o tempo todo: usar cores claras. Tons suaves têm a capacidade de refletir melhor a luz natural e artificial. Isso faz com que os ambientes pareçam mais amplos, mais frescos e, acima de tudo, mais limpos. Quando você entra em um cômodo pintado de branco, bege, cinza claro ou tons pastel, o seu cérebro interpreta automaticamente que o local está mais cuidado. Mesmo que você não tenha passado o pano naquele dia, mesmo que haja algo fora do lugar, a claridade do ambiente suaviza as imperfeições. E a luz é fundamental. Quando uma parede é clara, a luz reflete e se espalha. Quando uma cortina tem tom suave, permite a passagem de luz difusa e natural que disfarça manchas, poeira ou pequenas imperfeições. Esses reflexos visuais fazem com que o ambiente pareça arejado, aberto e limpo. Já as cores escuras, embora elegantes e modernas em certos espaços, tendem a absorver a luz. Isso cria áreas de sombra e faz com que os ambientes pareçam menores e mais fechados. E, embora a poeira apareça menos sobre uma mesa preta ou uma parede cinza escura, o ambiente se sente mais carregado, mais denso. O olhar percebe saturação e isso provoca a falsa sensação de bagunça, mesmo que tudo esteja no seu lugar. Isso não significa que você precise ter uma casa completamente branca. Mas é interessante que as grandes superfícies, como paredes, tetos, cortinas ou móveis grandes, sejam em tons claros. Depois, você pode adicionar pequenos toques de cores mais fortes em almofadas, enfeites, quadros ou uma planta para quebrar a monotonia, mas sem saturar. Pense nas casas das revistas de decoração ou nos hotéis de luxo. O que eles têm em comum? Cores suaves, neutras, claras. Porque esses tons não só combinam com tudo, mas também transmitem calma, organização e uma sensação imediata de limpeza. Mesmo que sua casa não receba muita luz natural, as cores claras ajudam a compensar essa falta. Uma parede branca em um cômodo escuro vai parecer muito mais limpa do que uma parede azul marinho ou verde garrafa, mesmo que ambas estejam fisicamente com a mesma limpeza. Então, se você está pensando em renovar ou simplesmente quer que sua casa pareça melhor sem muito esforço, comece trocando as cores das superfícies maiores. Você vai ver como, sem mover um móvel ou pegar numa vassoura, sua casa vai parecer mais organizada, iluminada e limpa. Porque no final, não é só o que você limpa, é como aquilo aparenta. Terceiro, repita padrões. Esse truque é dos mais sutis, mas dos que mais efeito causam sem que você perceba. A repetição de padrões tem um poder visual incrível. Não se trata de deixar tudo igual ou sua casa sem graça, e sim de dar aos seus olhos uma linguagem visual coerente. Quando o cérebro identifica uma repetição, ele entende que há ordem, que há controle, que alguém pensou aquele ambiente. E isso, mesmo que tenha algo fora do lugar, faz com que a bagunça passe despercebida. Pense em uma sala com almofadas de cores diferentes, estampas sem relação e tamanhos variados. Mesmo que todas estejam bem arrumadas, vai parecer bagunçado. Agora imagine essa mesma sala com almofadas que, mesmo de tons diferentes, compartilham a mesma paleta de cores, ou o mesmo padrão em tamanhos variados, ou uma textura semelhante. Imediatamente o ambiente parece mais harmônico, equilibrado, e mesmo que tenha uma manta mal dobrada no canto ou um controle remoto fora do lugar, o olhar foca na harmonia do todo. Isso vale para coisas simples como quadros na parede. Se você tem vários quadros de tamanhos e molduras diferentes, podem parecer desorganizados, mesmo que estejam bem alinhados. Mas se as molduras forem da mesma cor ou as imagens compartilharem um mesmo estilo ou tema, o conjunto parece limpo e bem planejado. Mesmo se um estiver torto, ninguém percebe porque o padrão geral é consistente. O mesmo acontece com tapetes. Ter um tapete que combine com as almofadas ou com os tons das cortinas cria unidade visual. Se cada elemento seguir um caminho diferente, o espaço fica carregado e qualquer bagunça pequena se destaca. Mas se há um padrão repetido, essa coerência visual minimiza as distrações e os erros. Até nos utensílios de cozinha isso aparece. Se você tem potes de vidro de formatos diferentes, tampas coloridas e etiquetas variadas, parece bagunçado, mesmo que estejam bem organizados. Mas se todos os potes forem iguais, ou as tampas combinarem, ou as etiquetas tiverem o mesmo estilo,
o olhar enxerga a ordem instantaneamente. Mesmo que um pote esteja mal fechado ou vazio, a ordem visual se mantém. A repetição de padrões dá à sua casa um ritmo, como uma melodia visual que relaxa e organiza. O olho humano busca a ordem naturalmente. Se encontra essa ordem nas estampas, texturas ou formas que se repetem, ele ignora pequenas imperfeições. É um truque psicológico que funciona em qualquer ambiente, grande ou pequeno. E o melhor, você não precisa mudar tudo. Pode começar com pequenos detalhes. Que todas as almofadas da cama tenham capas do mesmo tecido. Que os potes da cozinha tenham a mesma etiqueta. Que as molduras dos quadros compartilhem um mesmo tom. Só esse detalhe já muda a percepção do ambiente e dá a impressão de limpeza e organização sem muito esforço. A bagunça, muitas vezes, está mais em como as coisas são percebidas do que na quantidade de coisas que há. E os padrões repetidos são uma maneira muito simples e econômica de mudar essa percepção a seu favor. Faça o teste e veja. Quarto, esconda o que é feio. Esse truque é um dos mais antigos e eficazes, mas poucas pessoas realmente aplicam em casa. Esconder o que é feio. E não estou falando de empurrar coisas debaixo da cama ou enfiá-las num armário sem critério. Falo de integrar soluções bonitas que camuflem o cotidiano, a desordem, aquilo que não fica bem à vista. Porque se o que aparece é bonito, o cérebro assume que tudo está sob controle. O cérebro julga pelo que vê. E quando você entra numa casa onde as coisas funcionais e necessárias estão guardadas em recipientes ou móveis bonitos, gera-se uma sensação automática de ordem. Mesmo que dentro daquela caixa tenha um monte de carregadores enrolados ou brinquedos bagunçados, o olhar não vê. O que se percebe é uma caixa bonita, um cesto de fibras naturais, uma cesta de tecido elegante e isso basta para a mente rotular aquele espaço como organizado. Isso acontece muito com cabos. Os cabos são grandes inimigos visuais em qualquer casa. Mesmo que estejam limpos e bem colocados, se estão à mostra, o ambiente parece caótico. Mas se você usa uma caixa decorativa com tampa, um organizador de madeira ou até uma capa de tecido para agrupá-los, a sensação de desordem desaparece na hora. Não importa quantos cabos tenham ali dentro, porque o cérebro só vê um objeto harmônico. O mesmo vale para brinquedos. Se você tem crianças em casa, sabe que é quase impossível não ter bonecos, bolas ou pecinhas espalhadas. Mas ter um cesto bonito pode ser de vime, de tecido, de juta ou de uma cor que combine com a decoração muda completamente a percepção. Não são mais brinquedos largados, é um cantinho planejado, um espaço funcional que não quebra a harmonia. E nem vamos falar de roupa suja. Um saco plástico pendurado ou um balde comum gritam bagunça aos olhos. Mas se você tem um cesto bonito, uma cesta de tecido com tampa ou um cesto de madeira, mesmo cheio, a sensação visual continua limpa. Porque o que seus olhos veem é um objeto decorativo, não o conteúdo. Este princípio pode ser aplicado em todos os cantos da casa. Na cozinha, use potes de vidro ou recipientes iguais para guardar alimentos, em vez de deixar as embalagens de fábrica. No banheiro, coloque as coisas pequenas em cestas decorativas ou bandejas. Na escrivaninha, guarde papéis soltos em caixas bonitas ou arquivos que combinem. O curioso é que não se trata de ter menos coisas, e sim de disfarçá-las. De organizá-las de forma que, mesmo que por dentro haja um caos momentâneo, o que se mostra para fora esteja alinhado com a estética do ambiente. É um truque visual e mental. Porque, quando o cérebro percebe coerência visual e objetos bonitos, automaticamente relaxa a atenção e não procura bagunça. E isso, mesmo sem limpar o chão ou tirar o pó, faz com que a sua casa pareça mais limpa, bem cuidada e organizada. Sem esforço. Só escondendo o que é feio e deixando à mostra o que é bonito. Faça o teste em um único cantinho da sua casa. Troque aquela sacola de cabos por uma caixa bonita ou aquele balde de roupa suja por um cesto de vime. Você vai ver como, sem mexer em mais nada, o ambiente muda. Porque a ordem começa pelo olhar. Quinto, brinque com a simetria. A simetria tem um efeito quase mágico na forma como percebemos um espaço. É uma linguagem visual que o cérebro humano reconhece desde sempre, porque está na natureza, em nossos traços faciais, nas árvores, nas paisagens. Quando algo é simétrico, transmite equilíbrio, harmonia, ordem. E o mais interessante é que, mesmo com pequenas coisas fora do lugar, essa simetria faz com que o olhar não se detenha nas imperfeições. Imagine um criado mudo bagunçado, livros, óculos, cremes, carregadores.
Mesmo limpando o pó e organizando tudo o melhor possível, sempre vai parecer um pouco carregado. Mas se você colocar 2 abajures iguais, um de cada lado da cama, já cria uma simetria que equilibra visualmente o quarto. Essa estrutura organizada faz com que os olhos se concentrem no que está certo e ignorem o que não está. O mesmo acontece com vasos de flores. 2 vasos idênticos em uma prateleira ou em uma mesa de jantar geram um efeito de ordem imediata, mesmo que ao redor haja coisas que não estejam perfeitamente alinhadas. Porque a simetria funciona como uma espécie de centro de controle visual, que mantém a atenção no que está harmônico. Pendurar 2 quadros do mesmo tamanho, lado a lado, na mesma altura, cria uma parede organizada sem precisar enchê-la de enfeites ou detalhes. Mesmo que o chão não tenha sido recém-lavado ou que haja uma manchinha em um canto, a parede parece impecável porque a simetria comanda. Você pode aplicar esse princípio em qualquer espaço. 2 almofadas iguais em cada ponta do sofá. 2 velas idênticas no centro da mesa. 2 cestas iguais aos lados de uma prateleira. 2 plantas em vasos gêmeos na entrada da casa. São detalhes tão pequenos que muitas vezes não percebemos conscientemente, mas o nosso cérebro sim. E ao perceber, interpreta que o ambiente está cuidado, limpo e organizado. O poderoso desse truque é que você não precisa limpar mais nem ter menos coisas, só distribuí-las com intenção. A simetria funciona como uma espécie de ordem visual prioritária. Enquanto essa estrutura estiver bem posicionada, o resto passa para segundo plano. Mesmo quando você tem pouco espaço ou poucos recursos, é possível criar simetria com o que já tem. 2 potes de vidro, 2 vasos reciclados, 2 cestas usadas em áreas diferentes, 2 fotos de família com molduras iguais. Não se trata de gastar, mas de organizar em pares e equilibrar. Faça o teste. Escolha um cantinho da sua casa que sempre parece um pouco bagunçado, encontre 2 objetos iguais ou parecidos, coloque um de cada lado e observe. O efeito é imediato. O espaço parece mais cuidado, mais limpo, mesmo sem ter mexido em mais nada. Porque a simetria organiza, relaxa e melhora a percepção de qualquer ambiente. E é isso que buscamos, que sua casa pareça bonita sem esforço. Sexto, organize por cor. A cor é um dos elementos mais poderosos para criar ordem visual sem esforço, e muitas vezes não percebemos o caos que as misturas desordenadas de tons em um mesmo espaço podem causar. Organizar por cor não só embeleza, como engana o cérebro, que interpreta automaticamente qualquer agrupamento cromático como algo planejado, limpo e cuidado. Pense nos livros. Uma estante cheia de livros com capas de cores diferentes, letras grandes, ilustrações bagunçadas. Mesmo que esteja limpa e arrumada, sempre transmite uma sensação de desordem visual. Mas se você agrupar esses mesmos livros por cor, todos os brancos juntos, os pretos juntos, os tons pastéis de um lado, os vermelhos de outro, imediatamente a estante parece pensada, decorada, com intenção. O cérebro capta essa sequência cromática e a associa à ordem. O mesmo acontece na cozinha. Você pode ter dezenas de potes com temperos, grãos, massas. Mas se cada um tem uma etiqueta diferente ou tampas de cores variadas, a prateleira parece bagunçada, mesmo estando limpa. Troque essas etiquetas por outras no mesmo estilo ou coloque os potes mais visíveis em uma única cor ou tom neutro, e a mudança é enorme. De repente, a prateleira parece mais ampla, mais organizada e muito mais bonita. Com toalhas funciona igual. Ter toalhas de 1000 cores diferentes no banheiro faz com que, mesmo recém-lavado e perfumado, o ambiente pareça caótico. Mas se você decidir usar só toalhas brancas, ou todas em tons terrosos, ou em uma paleta de azul, o banheiro inteiro se transforma. Não importa se há um cesto de roupa suja ao lado ou um pote fora do lugar, porque a harmonia cromática relaxa o olhar e diminui a percepção de desordem. Nos armários também. Agrupar as roupas por cor é um dos truques de organização visual mais simples e eficazes. Camisas brancas juntas, tons bege em outro setor, roupas escuras em outro. Mesmo que não seja um armário de revista e que nem todos os cabides sejam iguais, o simples fato de haver uma sequência de cores dá uma sensação de ordem imediata. Esse truque pode ser aplicado a tudo: potes de banheiro, pastas, caixas organizadoras, enfeites. Se você tem várias cestas ou caixas para organizar objetos pequenos, procure escolher todas na mesma cor ou dentro de uma paleta harmônica. Mesmo que o conteúdo seja o que ninguém quer ver, do lado de fora parece limpo e planejado. A chave não é ter menos coisas, e sim agrupá-las com critério visual. E a cor é um critério infalível,
porque é a primeira coisa que o cérebro percebe ao entrar em um ambiente. Se houver harmonia cromática, ele interpreta que tudo está sob controle. Não é preciso limpar mais nem esconder objetos, basta organizá-los por tons e você verá como qualquer cantinho da casa se transforma em segundos. Faça o teste em uma única prateleira ou gaveta. Agrupe por cor e observe o efeito imediato. Você vai notar que, mesmo sem ter mexido em mais nada, aquele espaço parece mais limpo, mais amplo e mais bem cuidado. Porque a cor organiza sem esforço e é exatamente isso que buscamos. Sétimo, menos é mais. Este princípio é provavelmente um dos mais poderosos e subestimados em qualquer casa. Menos é mais. E não se trata de viver como em uma casa de catálogo minimalista, onde não há nem um porta-retrato, mas de entender que quanto menos coisas estiverem à vista, menos chances há de o ambiente parecer bagunçado, carregado ou sujo. Porque o que os olhos não veem, o cérebro não percebe como problema. Muitas vezes temos o hábito de preencher cada cantinho disponível. Se há uma mesa, colocamos algo em cima. Se há uma parede vazia, buscamos algo para pendurar. Se há uma prateleira, sentimos que ela precisa de enfeites, vasos, lembranças, porta-retratos, tudo junto. E o que isso gera, mesmo que você não perceba, é poluição visual. O cérebro recebe estímulos demais em um só espaço. Mesmo que tudo esteja limpo, passa uma sensação de saturação. O vazio também decora. Um ambiente com áreas livres, sem objetos em cima, transmite calma, ordem e limpeza automática. Deixar uma mesa de centro sem enfeites ou com apenas um vaso simples faz com que toda a sala pareça mais ampla e cuidada. Uma prateleira com apenas 2 objetos bem escolhidos chama muito mais atenção do que uma cheia de itens disputando espaço. Você não precisa se desfazer de tudo o que ama, só aprender a revezar ou guardar parte das coisas. Por exemplo, pode manter seus enfeites preferidos, mas não todos à mostra. Deixe alguns e guarde outros para ir trocando conforme as estações ou sua vontade. Assim, além de manter a organização visual, seus ambientes sempre vão parecer renovados e leves. Até na cozinha, onde às vezes parece que tudo precisa estar à mão, isso funciona. Quanto menos utensílios estiverem sobre a bancada, mais limpa e organizada ela parecerá mesmo que a pia ainda tenha louça. O mesmo no banheiro. Uma prateleira vazia ou com poucos itens faz com que o ambiente pareça muito mais higiênico. Esse princípio também vale para as paredes. Você não precisa pendurar algo em cada espaço livre. Uma parede branca e vazia pode ser tão decorativa quanto uma com quadros, porque permite que o olhar descanse e o ambiente respire. E o melhor de tudo, menos coisas à vista significam menos coisas para limpar, menos poeira para tirar, menos objetos para reorganizar. É ordem real e prática, mas também ordem mental. Porque uma casa cheia de tralha cansa, mesmo sem a gente perceber. Uma casa livre e organizada relaxa, deixa o ambiente leve, dá sensação de espaço, mesmo se ela for pequena. Da próxima vez que sentir que um canto está bagunçado, experimente tirar coisas em vez de adicionar. Guarde enfeites, desocupe prateleiras, retire quadros. Deixe só o que você ama ver ou o que realmente é necessário. Vai notar que, sem passar um pano, aquele espaço já vai parecer mais organizado, limpo e equilibrado. Porque, por mais incrível que pareça, menos é mais sempre. Oitavo, coloque uma planta. É incrível como algo tão simples quanto uma planta pode transformar completamente a percepção de um ambiente. Não importa se a casa acabou de ser limpa ou se você não teve tempo de arrumar nada naquele dia, uma planta bem colocada, com folhas verdes e vivas, tem o poder de fazer tudo ao redor parecer mais fresco, mais organizado e mais bem cuidado. Por quê? Porque o cérebro associa a vida vegetal à limpeza, harmonia e bem-estar. Quando uma planta está bonita, isso passa a impressão de que alguém cuida daquele ambiente. E essa sensação se espalha para tudo ao redor, mesmo que haja algo fora do lugar ou um pouquinho de poeira em algum canto. Além disso, as plantas quebram a monotonia dos objetos inanimados. No meio de móveis, eletrodomésticos e enfeites, uma planta adiciona aquele toque natural que suaviza qualquer ambiente. E não precisa encher a casa de vasos, basta uma planta bem escolhida em um canto estratégico, uma suculenta na mesa de centro, uma pendente na cozinha, um vasinho no banheiro. Cada uma dá vida sem esforço. E se você se preocupa com a manutenção, existem muitas opções fáceis de cuidar, que não exigem atenção diária. Suculentas, cactos, sansevierias e jiboias são perfeitas para isso.
Com pouquíssima água e sem precisar ser expert em jardinagem, elas ficam lindas, verdes e prontas para deixar qualquer cantinho mais leve. O efeito visual é imediato. Até em um espaço meio bagunçado, uma planta desvia a atenção. O olhar vai instintivamente para o verde, para o vivo, e isso ajuda a disfarçar pequenos sinais de bagunça ou sujeira. Uma planta também suaviza o contraste de cores e texturas. Se você tem muitos objetos duros ou superfícies lisas, uma planta acrescenta textura natural, quebra a rigidez e deixa tudo mais aconchegante. E como bônus, muitas ainda ajudam a purificar o ar, fazendo com que o ambiente pareça mais limpo, mesmo se você não tiver passado pano naquele dia. Simples assim. Nem luminária nova, nem enfeite caro. Uma planta pode elevar visualmente qualquer ambiente, fazê-lo parecer cuidado, harmônico e limpo sem esforço. Se não tiver tempo de organizar o cômodo inteiro, coloque uma planta bonita no ponto mais visível. E você verá como tudo muda, sem precisar mexer em mais nada. Nono, cuide do cheiro. O olfato é um sentido tão poderoso, e ao mesmo tempo, tão negligenciado quando falamos em manter a casa organizada. Pode não ser algo visível, mas tem um impacto enorme na forma como percebemos o ambiente. Uma casa cheirosa não só parece mais limpa, como também transmite a sensação de estar bem cuidada. E isso não está limitado apenas à limpeza física, é parte da atmosfera geral do lar. A conexão entre o olfato e a limpeza é mais forte do que você imagina. Mesmo que um cômodo esteja perfeitamente arrumado, se houver um cheiro ruim ou de umidade, aquela sensação de desordem aparece imediatamente, mesmo que não seja visível. Um mau cheiro pode arruinar completamente a sensação de frescor que buscamos ao manter uma casa em ordem. Por outro lado, um aroma agradável muda tudo, na hora. Mesmo que você não tenha feito uma limpeza profunda ou que haja um pouco de bagunça, uma casa perfumada dá a sensação de que tudo está no lugar, e o ambiente fica renovado, relaxante e acolhedor. Para conseguir isso, não é necessário usar produtos caros ou invasivos. Difusores de óleos essenciais, velas aromáticas ou até mesmo arejar os ambientes diariamente são formas muito simples, mas eficazes, de manter o ar fresco. Óleos essenciais como lavanda, eucalipto, cítricos ou baunilha são perfeitos para dar esse toque acolhedor e fresco ao mesmo tempo, criando um ambiente que convida à calma. Não subestime o poder de uma vela acesa no fim do dia ou da leveza que um pouco de ar circulando pela casa todas as manhãs pode trazer. Até mesmo uma toalha limpa com um toque de perfume ou óleos essenciais pode renovar o ar de um ambiente. Às vezes, basta manter a casa bem ventilada. Mesmo sem usar nenhum produto específico, a circulação de ar fresco elimina qualquer cheiro parado e refresca o ambiente, deixando tudo mais limpo instantaneamente. Uma casa que não é ventilada corretamente pode gerar odores desagradáveis, mesmo estando perfeitamente limpa. E quando não há maus cheiros no ar, o lugar se sente mais leve, organizado e, no fim das contas, muito mais agradável de se estar. O aroma também tem um papel decorativo. Assim como você escolhe cores e móveis para compor a atmosfera da sua casa, o cheiro é mais uma ferramenta para personalizar o ambiente. Uma fragrância suave e discreta pode fazer com que a sua casa pareça acolhedora e confortável, como um lugar onde você sempre quer voltar. Além disso, o aroma cria uma espécie de marca pessoal para o seu lar. Toda vez que você entra e sente aquele cheiro familiar, sente que o lugar é seu, que está cuidado e que, mesmo que não esteja tudo perfeitamente arrumado, o ambiente tem aquele calor e aquele toque de bem-estar. E o melhor de tudo é que cuidar do cheiro da casa não exige grande esforço nem muito tempo. Com apenas alguns minutos por dia, você consegue manter sua casa cheirando a limpa, fresca e convidativa. É um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um impacto profundo em como nos sentimos no nosso próprio espaço. Uma casa que cheira bem é uma casa que se sente bem, e essa sensação de estar em um lugar limpo, cuidado, harmonioso, é o que mais importa. Porque, no fim, o cheiro também decora, mesmo sem ser visto. O que eu quero que você entenda é que esses segredos não têm a ver com limpar mais, com passar horas esfregando e organizando. Não se trata de ser mais perfeccionista ou de manter a casa impecável o tempo todo. O que realmente importa é saber enxergar seu espaço de forma diferente, saber criar uma atmosfera que transmita ordem e limpeza sem que você precise estar sempre atrás disso. Se você colocar esses truques em prática, vai perceber que sua casa pode parecer sempre limpa, mesmo naqueles dias em que simplesmente não há energia para fazer mais nada. Aqueles dias em que tudo o que você quer é descansar,
mas a sensação de bagunça em casa te deixa ainda mais cansada. Com esses segredos, sua casa não será um peso, mas sim um espaço que trabalha a seu favor, que se mantém organizado sem que você precise fazer esforço constante. Porque a chave aqui não é fazer mais, e sim fazer menos. Menos esforço, menos estresse, menos tempo perdido. E o melhor de tudo é que você não precisa investir horas extras na limpeza. Só é preciso aplicar essas pequenas mudanças para que sua casa esteja sempre pronta para você, sempre acolhedora e sempre transmitindo a sensação de ordem, de harmonia, sem que você tenha que se preocupar o tempo todo. Se você gostou desse vídeo e sente que esses segredos podem transformar sua casa, não se esqueça de se inscrever. Toda semana compartilho truques reais, práticos e eficazes para facilitar a sua vida. Porque, no fim das contas, uma casa organizada não deveria ser um peso, nem uma tarefa interminável. Ela deveria ser um descanso para os olhos, um refúgio onde você sempre quer estar, e onde se sente bem desde o primeiro momento em que entra. Te vejo no próximo vídeo.